Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a solução desse probleminha que vocês veem aqui na tela. Nosso problema diz que João comprou um caderno e um lápis por um total de R$ 12. O caderno, segundo o problema, custou R$ 8 a mais que o lápis. E aí o problema quer saber da gente qual foi o preço de cada item. Esse é um tipo de problema que geralmente aparece ali do sexto ao oitavo ano, tá? É um problema que é comum de a gente resolver utilizando equação ou sistema de equação, que são conteúdos que a gente aprende exatamente no sétimo e no oitavo ano. Então eu queria mostrar para vocês aqui duas soluções baseadas exatamente nesses dois conceitos. Então, uma primeira maneira de a gente resolver esse problema seria o seguinte: vamos dizer que a gente tem um caderno e a gente tem um lápis, tá? Imagine que esse caderno e esse lápis eles têm valores naturalmente. Então a gente poderia supor, por exemplo, que o caderno ele custa um preço e que o lápis custa um preço. Digamos que o lápis custa X reais. Como o caderno, segundo o problema, o caderno custa R$ 8 a mais. Então a gente pode dizer que esse lápis custou X e o caderno custou X mais 8. Então essa é uma maneira bem legal de você resolver. Então veja só, o lápis custou um valor X e o caderno custou 8 a mais. Então o caderno custou X mais 8. E aí você faz o seguinte, você tem que os dois juntos vão dar R$ 12. Ou seja, se você somar X mais 8 do caderno com X do lápis, isso daqui dá igual a, né, o preço total, dá igual a R$ 12. Tudo bem? Então você tem X mais 8 do caderno, somado com X do lápis, isso dá 12. Você resolve essa equação. Como que eu resolvo essa equação? Eu deixo desse lado de cá X mais X e deixo do lado de lá 12 menos 8, né? Esse 8 que você vê aqui, ó, esse mais 8, ele passa para o segundo lado da equação e troca de sinal, por isso que ele ficou menos 8. Bom, e aí é só você resolver esse negocinho aí. 2x, né? X mais x é 2x. 12 menos 8 é 4, né? Então esse x vai ser exatamente 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então o x é 2. Ou seja, quando você voltar aqui naqueles dados iniciais, o lápis custou 2, né, que foi o nosso valor x, e o caderno custou 2 mais 8, né? Que é o X, que é 2 mais 8. Então o caderno custou 10. E aí você tem um problema resolvido, tá? Então o caderno custou R$ 10. Vamos dizer assim, o caderno custou R$ 10. E o lápis custou R$ 2. Tá? Então o nosso problema está resolvido. Essa seria uma primeira maneira de a gente resolver esse problema. Uma segunda maneira de você resolver esse problema seria você utilizar sistema de equação, que é um outro conteúdo que a gente brinca para resolver esse tipo de problema. Se você vai resolver isso aqui com sistema de equação, é ainda mais simples, porque você tem o seguinte, ó, você pode estabelecer agora, de forma mais simples até, o seguinte: o caderno, né? O caderno teve um preço, o lápis também teve um preço. Então, o caderno mais o lápis, quando você somar os dois, você lembra que dá um total de 12. Então, o caderno mais o lápis é igual a 12. Da mesma forma, o caderno custou 8 a mais. Então, quando você fizer o caderno menos o lápis, né? Como o caderno custou 8 a mais, essa diferença, o caderno menos o lápis, dá 8. Tá bom? Então, o caderno menos o lápis dá 8. E aqui você pode diretamente somar essas duas equações. Então, quando você somar, você vai ter um caderno mais um caderno, vai dar dois cadernos. Então, dois cadernos, aí você vai fazer um lápis menos um lápis. Você está somando, né? Então, você vai ter um lápis menos um lápis, isso dá 0. Igual, aí você soma aqui do outro lado também, 12 mais 8, dá 20. Então você chegou na conclusão que 2 cadernos é igual a 20, ou seja, um caderno é igual a 20 dividido por 2.
E 20 dividido por 2 você já sabe, é 10. Então o caderno é 10. Vamos escrever já bonitinho aqui. O caderno é R$10. Como que eu faço para descobrir o lápis? Você pega uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda. Eu vou pegar a primeira aqui. Eu já sei que o caderno é 10. Então eu posso escrever que 10 mais o lápis é igual a 12. Então 10 na primeira equação. 10 mais L, que é o lápis, é igual a 12. E aí é só eu passar esse 10 aqui, né, da mesma maneira que eu mostrei antes. Esse 10 está do primeiro lado, ele vai passar para o segundo lado e troca de sinal. Né? Então eu vou ter o seguinte, vai ficar L igual a 12 menos 10, tá bom? E aí 12 menos 10 vai dar 2. Já vamos escrever bonitinho isso, né? Vamos escrever que L é igual, aí aqui a gente escreve R$2, tá bom? Pronto. Então, o lápis custou R$2, o caderno custou R$10. Espero aí que você tenha conseguido compreender. Espero que você tenha gostado das duas soluções. Se você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal para dar aquela força. E a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.